Bom dia, família. Muito bem-vindos a esta reunião. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais uma transmissão online da nossa reunião. Não esquecendo também que já o podes fazer presencialmente. Cá estamos para vos receber e com todas as medidas de segurança. Os nossos cursos serão às 9h30 e o outro às 11h30. Esperamos por ti. Tesouro que possa ganhar, me saciará.
bom tempo que nós estamos a ter de louvor. Amém. E podemos continuar a louvar a Deus de outra maneira. E neste tempo de necessidade vamos ser generosos. Então para isso tens em baixo na descrição do vídeo o IBAN. Podes fazer a transferência da tua oferta. Levanta aleluia na presença do inimigo. Levanta aleluia mais alto que os ruídos. Levanta aleluia. Canções são armas para mim. Levanta aleluia.
Olá, bom dia a todos. Essa manhã vamos pensar um pouquinho sobre tudo que tem acontecido nesses dias e como nós podemos sair dessa situação com novas perspectivas. Nosso convite hoje é para meditar sobre um jardim para a vida toda. Durante toda essa paragem, tantas coisas aconteceram, coisas boas e coisas não tão boas. Entre as coisas boas que aconteceram, conto para ti hoje a história das águas de Veneza. Os canais de Veneza, de repente, ficaram mais límpidos, a água mais clara. Será que agora há menos poluição? As autoridades dizem que não foi bem isso o caso. Mas com a paragem de todos os barcos, de todo o movimento de trânsito de barcos, aquela sujidade da água decantou, foi mais para o fundo dos canais, e então a água, na sua cor original, voltou a surgir. Uma água tão límpida, tão clara. Trago esse exemplo para pensarmos um pouco sobre a nossa vida. Quando, de repente, todas as coisas pararam nesse período de distanciamento social, nessa fase que vivemos, parece que toda aquela agitação do mundo, toda aquela movimentação se aquietou. E nós tivemos que ficar nas nossas casas, nos nossos cantinhos ali, sozinhos ou somente com a nossa família, e parece que nós tivemos que olhar para nós mesmos. Quando tudo se aquietou ao nosso redor, aquilo que é original, como as águas, a cor da água, lá nos canais de Veneza, voltaram a surgir. Parece que nesse período, de modo geral, as pessoas voltaram para aquilo que mais importa. Começaram a ligar de volta para os seus familiares, o que quase não faziam mais. Começamos a sentir falta dos abraços e dos beijinhos, dos encontros. A solidariedade surgiu, floresceu ao redor do mundo. Nós voltamos a cuidar daqueles mais frágeis, os nossos idosos, nós voltamos nossos olhos para eles como um grupo que nos preocupava, um grupo de risco. Voltamos a ter desejo de estar na igreja, voltamos a ter desejo de trabalhar, porque agora já não podíamos mais fazer isso. Um desejo de fazer um passeio, nem que fosse só para olhar o mar, e já não podíamos mais. Se calhar havia algumas coisas que já não fazíamos mais, que nos davam prazer antes, e nessa paragem, quando nos vimos sem aquela movimentação, aquela agitação toda da vida, voltamos a fazer. Alguns voltaram a cozinhar, outros quiseram aprender novas coisas. E tudo isso foi muito interessante. Alguns voltaram a se aproximar mais de Deus nesse tempo. Outros que nunca estavam perto dele, começaram a procurá-lo. Também, de repente, nós tínhamos mais tempo para a nossa família. Os cônjuges se reencontraram, voltaram a se olhar. Os filhos, que antes sempre estavam naquela agitação, agora os pais e os filhos tinham tempo para estar juntos. Para alguns isso foi muito difícil, mas isso também mostra o que estava no nosso coração. Interessante perceber que a música sempre tem um lugar na nossa vida, não é? A música, a arte. Mas nesse tempo, aquela dor, aquela angústia virou em canção nas nossas janelas. Por toda a Europa as pessoas cantavam, tocavam seus instrumentos para consolar os corações daqueles que estavam tão angustiados. O nosso luto, a nossa dor de ver tantos morrendo por todo o mundo, se transformou em aplausos para aqueles que estavam na linha de frente nessa batalha. A verdade é que toda a crise que nós vivemos sempre traz uma oportunidade de ressignificarmos coisas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã contigo. Quando tudo parou, quando a sujidade ou aquela movimentação das águas parou, nós pudemos ver aquilo que realmente importa e a cor original das nossas águas, para aquilo que fomos feitos. A questão é que nós já voltamos, né? As coisas já estão a voltar. E fica a pergunta: será que nós vamos voltar àquele normal de antes? Será que vamos voltar à mesma rotina? Será que vamos voltar com águas agitadas em todo o tempo, onde já não se pode ver mais a claridade dessas águas? Eu queria te convidar para nessa manhã fazermos uma visita a um lugar onde todas as coisas eram perfeitas, onde tudo funcionava perfeitamente. E te pergunto, já imaginou como era o Jardim do Éden? No Jardim do Éden, que está descrito lá em Gênesis 1 e 2, é a descrição da criação, quando Deus criou o mundo. E ali, imagine,
Deus criou algo perfeito. Era como Ele imaginava que todas as coisas deveriam ser. Ali, Deus e o homem tinham uma relação perfeita, andavam juntos, tinham intimidade. A Bíblia conta que, em alguns momentos, Deus ia até o jardim e procurava por Adão e Eva e caminhava com eles. Que coisa linda! Que intimidade, que relacionamento! Deus era o centro da criação. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele criou e se relacionava com o homem. Interessante observar também que nesse lugar onde todas as coisas eram perfeitas, Deus tinha criado algo fantástico que chama-se livre-arbítrio. Onde o plano de Deus é perfeito, há espaço para a liberdade, há espaço para a escolha. Deus permitiu que o homem escolhesse. Disse que poderia comer de todos os frutos que estavam ali no jardim. Menos um, mas todos os outros ele poderia escolher. Deus não tirou a árvore negativa do jardim. Estava ali. A escolha era do homem. Mas Deus recomendou, não coma dessa árvore. Isso é livre-arbítrio. Isso é possibilidade de escolha. Também nesse lugar perfeito existia espaço para a criatividade. Deus deu a Adão a oportunidade de dar nome a todos os animais que foram criados. Deus deu a Adão a tarefa, uma missão. Deus deu ali para o homem e para a mulher a missão de cuidar da terra e cultivar. Esse é um lugar perfeito. Essas são características de um lugar perfeito. Outra coisa muito interessante que está em Gênesis 1, 29 é que Deus provê o sustento em todas as áreas. A Bíblia fala ali que Deus proveu o alimento para eles. Eles poderiam se alimentar de qualquer das coisas que estavam ali à disposição. Também queria te chamar a atenção porque além das questões relacionadas ao homem e Deus, nesse lugar perfeito, também havia algumas questões com relação à natureza. Nesse lugar perfeito, nesse jardim fantástico, quando a gente pensa em jardim, se fecharmos nossos olhos e imaginar, lindas flores, aquele verde que nos traz paz, não é? Nesse lugar perfeito, existe um versículo na Bíblia, Gênesis 2:6, que conta que tudo era tão perfeito que a terra sempre estava úmida, sempre pronta para ser trabalhada. Diz que a própria umidade da terra subia para manter a terra sempre naquele estado. Ali não existia nem terra muito molhada, nem terra muito seca. Tudo era perfeito, tudo funcionava bem. Também, nesse lugar, a terra estava à espera de que o homem viesse trabalhar. O homem vinha para lavrar o solo, para criar. Dali ele tiraria o sustento para sua família. Deus tinha preparado tudo para que fosse um lugar perfeito, onde o homem pudesse viver bem com a sua família. Interessante que também nesse lugar, no jardim, tudo é tão perfeito que inclusive o relacionamento com o outro é perfeito. Cá entre nós, relacionamento não é uma das coisas mais fáceis do mundo, não é? Nós temos coisas que precisamos trabalhar nos relacionamentos, mas neste lugar, o relacionamento era perfeito. Veja só, nesse lugar, Deus criou então o homem e criou a mulher. E criou a mulher para ser companheira do homem. Mas não uma companheira qualquer, a Bíblia diz que a mulher foi criada para ser uma companheira capaz. Ela tinha capacidade de criar, de construir junto com ele. Era um relacionamento de respeito, onde sim, nós temos capacidade de juntos construir. Também é interessante que a Bíblia fala, em Gênesis 2:24, que ali havia uma unidade. O homem e a mulher se tornariam uma só carne, a Bíblia diz. Quer dizer, eles seriam um só, eles teriam um só propósito, eles caminhariam juntos. Há uma parceria aí. Outra questão interessante ali entre Gênesis 1 e Gênesis 2 é que relata que homem e mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam. E isso me faz pensar no que é um relacionamento de transparência. Um relacionamento onde não temos medo de nos mostrar para o outro, não temos medo do julgamento. Pode imaginar que fantástico se relacionar assim com alguém?
Outra questão muito interessante é que, nesse contexto, onde todas as coisas eram perfeitas, Deus faz o homem e a mulher para depender um do outro. Observe que um dos mandatos de Deus para o homem e para a mulher era que eles se multiplicassem. E é fantástico que na procriação é necessário um óvulo e um espermatozoide. É assim que nasce a vida, uma parte da mulher e uma parte do homem. Deus faz o homem e a mulher para dependerem um do outro, para caminharem juntos, para construírem juntos. E ainda depois Deus diz outras coisas. Dominem sobre os peixes do mar, né? Façam as coisas juntos, subjuguem a terra. Deus chama para que eles trabalhem juntos. É tudo no plural. Façam juntos, trabalhem juntos. Num contexto do jardim do Éden, no plano inicial de Deus, tudo era perfeito. O relacionamento com Deus, a natureza, o relacionamento dos homens entre um e outro. A verdade é que chega a Gênesis 3, eu não sei se tu conheces a Bíblia, se já leste essa passagem bíblica, mas em Gênesis 3, a perfeição vai embora. Chega o pecado. Adão e Eva desobedecem a Deus. Lembra-se do livre-arbítrio que falamos há pouco? Eles usam o livre-arbítrio, mas para fazer uma escolha negativa. Escolhem comer do fruto que Deus tinha dito que não era bom comer. Ali nasce o pecado, ali chega a desobediência. E quando chega o pecado, a perfeição vai embora. Surge aquela mancha. Em todas as coisas perfeitas que Deus tinha criado, surge aquela mancha. Perceba que o pecado é como se fosse uma parte do nosso ADN. Ela vem de geração em geração. Eu tenho uma filha pequena e agora que ela já está um pouquinho maior, vai fazer 2 anos, nós percebemos que ela já começa, os sinais do pecado já começam a aparecer, né? A gente pergunta para a criança, foi tu que fizeste isso? A criança fez, com certeza, mas ela é capaz de dizer que não fez. A mentira já está ali, né? Para se defender, pois o pecado tem uma marca em nós, deixou uma marca. Já não há mais aquela perfeição que Deus tinha planeado. Então, algumas coisas começam a aparecer. Eu fiz aqui uma lista, porque nós vivemos num mundo que está sujeito a essa marca, ao pecado, essa marca negativa. E há algumas coisas que eu apontei aqui que queria partilhar contigo, que são marcas negativas que estão na nossa vida. Por exemplo, Deus tinha dado ao homem a tarefa de lavrar a terra. Não para o castigá-lo. Perceba que no plano original de Deus, no plano perfeito, o trabalho não é um castigo. O trabalho é a oportunidade do homem criar, do homem desenvolver a terra, do homem ter prazer naquilo e trazer sustento para a sua família. Não é uma coisa negativa. Mas quando surge o pecado, o trabalho começa a ser penoso e difícil. Hoje, muitos, de forma geral, já não trabalhamos mais para o nosso sustento, mas surge uma competição no trabalho. Eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso alcançar níveis mais altos. Agora o homem também é forçado a produzir sob pressão, e o que muitas vezes acontece é que nós temos pessoas que são super criativas, que têm um potencial incrível, mas se sentem tão pressionados para que façam, produzam, que já não conseguem mais criar. Já perderam o prazer de criar. Veja no casamento que nós percebemos. Já percebemos de modo geral que em muitas famílias o casamento já não tem mais unidade. A verdade é que são 2 pessoas que cada um vive a sua vida, cada um administra o seu dinheiro, cada um tem os seus planos e já não presta contas ao outro. Também podemos observar que Deus já não é mais o centro das nossas vidas. Nós vivemos um tempo em que o mais importante sou eu. O restante
mas o mais importante sou eu. No plano original de Deus, Ele era o centro. E quando nós focamos Deus, então nós também podemos olhar para o outro. Nós já não somos as pessoas mais importantes. Interessante observar que quando Deus não é mais o centro, nós demos a Ele só um espacinho na nossa vida. Nós demos a Ele o domingo, um horário que vamos à nossa igreja, que prestamos algum tipo de culto. Mas Ele não é mais o centro. Nós temos o livre-arbítrio, continuamos tendo, Deus não nos tirou isso, mas muitas vezes temos escolhido desobedecer. O modelo de liderança de Deus, veja só, é um modelo que dá liberdade para as pessoas escolherem. Mas nós vemos, hoje em dia, muitos modelos de liderança opressores, ditadura, em que o foco não está em fazer bem às pessoas ou conduzi-los todos juntos, mas um modelo onde as pessoas são oprimidas. Veja só a natureza que era perfeita e que continuava ali, tudo funcionava tão bem. Interessante observar que nesse período de isolamento que tivemos, me chamou muita atenção observar que, de fato, a natureza não parou, não é? As estações mudaram, as árvores continuaram o seu ciclo, os animais continuaram, tudo continuou. Porque o plano de Deus é assim, a natureza tem o seu ciclo e funciona muito bem. Mas com a mancha do pecado, com a quebra da perfeição do plano de Deus, o homem, ao invés de cultivar essa terra, de ali desenvolver a terra, começou a explorar a terra. E nós temos o mau uso dos recursos naturais, um exagero no consumo, tudo muito que sobrecarrega a natureza. O trabalho já não é mais só pelo prazer de criar ou pelo sustento, mas é impulsionado por esse consumismo. Eu preciso ter, eu preciso alcançar novas coisas. Isso gera tanto resíduo, tanto lixo no mundo também, além do mal que faz à nossa saúde, não é? Nós encontramos jovens tão ansiosos, preocupados, que tem que estar ligado todo o tempo, tem que estar ali nesse movimento o tempo todo. Mas, por outro lado, se sentem tão vazios. Crianças, adolescentes que são tão ansiosos, doentes, porque acham que têm que ser os melhores, eles têm que fazer tudo para ser os melhores. Porque vivemos numa sociedade que, de modo geral, nos avalia pelo que fazemos e não pelo que somos. Concluo essa lista falando que vemos famílias que se sentem oprimidas pelo excesso de atividades. Os pais que trabalham horas a fio, chegam em casa já mal veem os filhos. Os filhos que estudam ou têm outras atividades lúdicas mesmo, mas que são tão sobrecarregados. É uma sobrecarga tão grande de atividades, de horas, em atividades que não são a comunhão e o convívio da família. Às vezes observamos que já não olhamos mais nos olhos uns dos outros. As famílias já não se sentam mais à mesa. Já não têm um tempo para falar sobre o seu dia. E por nos sentirmos, às vezes, tão pressionados com toda essa máquina que parece, essa agitação toda, nós acabamos nos sentindo cansados, já não temos prazer em ter esse tempo de convívio. Agora, com essa questão de termos de usar máscara todo o tempo, alguém já disse que nunca os olhos falaram tanto. Nós estamos tendo que aprender a ler o olhar do outro novamente. Quero fazer aqui um destaque de tudo isso que relatei. São coisas que percebemos no dia a dia, não é? Família, trabalho, a relação com a natureza, a relação com o outro. Jesus falou algo muito interessante em Mateus 6, 24. A Bíblia fala assim que nós não podemos servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus
e o dinheiro, ou servir a Deus, e algumas versões da Bíblia dizem as riquezas. Trago aqui a reflexão de: será que nós não estamos correndo atrás das riquezas que a sociedade, o mundo nos diz que devemos correr? Será que não estamos fora do plano do jardim? E essa marca do pecado, essa quebra da perfeição está se tornando muito clara na nossa vida? Será que nós não estamos buscando, na verdade, essas riquezas, esse padrão que o mundo nos diz que deve ser? Há uma ditadura no mundo, né? Brincamos assim, ditadura do consumismo. Tu tens que comprar coisas novas, tu tens que estar na moda, tens que ter esse curso, tens que ser assim, tem que ser assim, sua família tem que ser assim, tem que ser essa casa, tem que... Se não é o modelo de jardim. O modelo de jardim é um lugar onde nós podemos nos relacionar com o outro, isso é o mais importante. Não estou aqui a dizer que não pode comprar mais nada ou coisa do tipo. A pergunta é: onde está o nosso coração? Será que com a agitação das águas volto lá para as águas de Veneza? Será que com os nossos barcos no mundo agitando as nossas águas, nós não estamos perdendo de voltar a ver as águas claras, o padrão do jardim que Deus criou, onde o relacionamento era perfeito, onde havia comunhão com Deus, onde havia uma relação com a natureza também, uma relação saudável? O Salmo 127 e o 128 falam coisas muito interessantes sobre essa questão de sustentar nossa família e Deus sustentar nossa família. Porque talvez tu pense assim: ok, Luiz, então tá me dizer que não devo mais trabalhar? Não é isso que eu estou a dizer, ao contrário, o trabalho é uma bênção de Deus. Mas o trabalho ou as nossas atividades de modo geral, não podem tomar um lugar tão grande que nós perdemos a essência. Perdemos de nos relacionar perfeitamente com Deus, perdemos de nos relacionar melhor com nossa família, perdemos de nos relacionar com a natureza. Nós não podemos seguir esse padrão. E Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor, Deus, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Percebe agora? O muito trabalhar, sem ter a consciência de que é Deus que supre a sua casa, não vai trazer resultado. Vai trazer cansaço, vai trazer desgaste. Mas um desgaste desnecessário. Depois do Salmo 128 também diz algo muito interessante. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Tu comerás do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Veja que interessante. Ele começa falando que é feliz quem teme ao Senhor. Esta pessoa que teme ao Senhor, que prioriza a Deus, que faz de Deus o centro da sua vida e da sua casa, come do fruto do seu trabalho, é feliz e próspero. Mas lembre que o Salmo 127 diz que não adianta levantar cedo e dormir tarde da noite, nessa vida que não tem parada, que é o ritmo acelerado todo o tempo, para trazer sustento para sua casa. Essa vida, esse ciclo que não para. Não adianta se Deus não for o centro da sua casa. Talvez quando eu falo essas coisas, tu pode pensar: ainda não percebi, Luiz. Tá tudo muito confuso. Como é? Devo trabalhar, não devo trabalhar? Devo me esforçar, não devo me esforçar? Confiar somente em Deus, como é isso? Eu vou te dar um exemplo da minha casa, da minha vida. Eu e meu esposo, Fernando, viemos do Brasil para Portugal com o objetivo de trabalhar aqui com a igreja. O nosso foco era esse, era um projeto missionário. Mas depois de um tempo aqui, normalmente, não sei se tu sabes disso, mas normalmente os missionários,
quando são enviados de um país a outro, ao seu país de origem, as igrejas de lá sustentam esse missionário. Não é novidade para ninguém que o Brasil, quando o dinheiro do Brasil vale pouco, não é? Comparado ao euro. Então, claro, quando o dinheiro chega aqui, chega muito pouco. E começa a se tornar difícil viver com esse dinheiro que vem de lá somente. Então, começou a surgir no nosso coração, do meu esposo, essa necessidade de ter um trabalho além do trabalho na igreja. Então, ficamos ali muitas vezes nos questionando, porque não foi para isso que nós viemos com outro propósito. E durante alguns meses nos questionamos, estávamos angustiados sobre esse assunto, e um dia tomamos uma decisão. Nós falamos para Deus: Deus, nós precisamos de mais dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para o sustento. E sabemos que podemos trabalhar sem nenhum problema. Mas nós não queríamos um trabalho que nos impedisse de fazer aquilo que viemos fazer, que tome todo o nosso tempo e não nos permita viver e nos dedicar para a nossa família, claro, também, mas também para o trabalho que viemos fazer com a igreja, com o ministério. Então, depois que fizemos essa oração, eu queria te contar que, de um modo incrível, para nós isso é fantástico, como Deus fez. Deus preparou um emprego para o Fernando, meu esposo, onde ele pode trabalhar de qualquer lugar, quer dizer, ele pode trabalhar de casa também, é um part-time, ele não tem todo o tempo da semana ocupado com este trabalho. E, além de tudo, é um trabalho que ele também pode estudar a Bíblia, fazer as coisas que ele gosta e escrever sobre isso. Deus preparou um trabalho onde ele não tivesse todo o tempo ocupado e ainda pudesse fazer aquilo que gostava de fazer. E não demorou muito, foi logo a seguir, o pastor da nossa igreja aqui me chamou para conversar e perguntou se eu gostaria de me dedicar mais ao trabalho social da igreja, que já é a minha área de atuação há alguns anos. E ali ofereceram também que poderiam dar algum valor, como uma oferta, uma ajuda, para compensar aquele meu trabalho, para ajudar também na minha família. Percebe? Quando nós priorizamos aquilo que realmente é a prioridade, Deus provê todas as coisas. E eu posso te dizer que nada tem faltado na minha casa. Nada. Porque também é um dos momentos que Deus não tem provido necessariamente com dinheiro, Deus tem provido de outras formas. Nós ganhamos roupas para a nossa filha, nós ganhamos roupa para nós ganhamos alimentos. Deus sempre tem provido a nossa casa, de alguma forma Deus tem provido. É isso que eu quero trazer essa reflexão nessa manhã. Será que esse período de paragem total das nossas vidas não é um tempo que Deus nos deu para refletir também sobre qual tem sido a prioridade da nossa vida? Deus quer, o sonho de Deus é que a nossa vida toda seja como a vida no jardim. Sem dúvida, tu pode me dizer: Heloísa, não dá, não vai ser igual porque tem o pecado. Com certeza, igual não vai ser. Mas quando Jesus vem e dá a sua vida, o sacrifício de Jesus nos leva de volta para essa perspectiva do jardim, onde há comunhão com Deus, ainda que tenha o pecado que mancha toda a nossa vida, está ali aquela marquinha. O modelo é o modelo do jardim, porque Jesus vem para fazer essa ligação de volta entre nós e Deus. Agora cabe a nós, a mim e a ti, escolhermos viver nesse padrão e não nos deixar ser atropelados por essa máquina da vida, essa agitação toda que nos tira do modelo do jardim. Eu quero te lembrar nessa manhã que em Jesus nós somos livres dessa ditadura do pecado. Livres dessa ditadura de como temos que viver e que temos que ser os melhores e que a nossa família tem que ter isso e tem que ser assim. Em Jesus nós somos livres disso.
Nós somos livres para escolher se queremos viver correndo atrás dessas coisas ou se queremos priorizar o que é mais importante. Uma vida saudável, uma vida com uma família que aproveita o convívio, que se ama, que se olha nos olhos. Um casamento onde temos intimidade um com o outro, onde temos transparência, onde podemos ser nós mesmos. Relacionamentos saudáveis, onde temos em comunhão com Deus. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Os padrões que o mundo tem ensinado, os padrões que vemos por aí, são padrões passageiros. De uma geração para outra, isso muda. Mas os princípios de Deus, os padrões de Deus não mudam. É sempre aquele modelo perfeito. E é nesse modelo que devemos buscar viver. Em Romanos 12:2, Paulo também diz assim lá na Bíblia: não amoldem-se ao padrão desse mundo. Sabe o que é isso? Não tome a mesma forma. Tu és livre para escolher viver o modelo do jardim. Essa palavra é uma palavra de liberdade, mas também de escolha. A escolha é sua. Tens a liberdade de escolher se queres viver o padrão do jardim ou esse padrão em que as águas estão sempre tão agitadas e corremos como atrás do vento, cansados, desgastados, sem aproveitar o melhor da vida. A nossa história de hoje começa lá no jardim, mas eu quero te dar uma última boa notícia. Essa história termina numa cidade perfeita. Em Apocalipse 21, conta que ali um dia haverá uma cidade perfeita, onde Jesus reinará plenamente. E lá, sim, nós poderemos viver isso completamente. Relacionamentos perfeitos, comunhão perfeita com Deus, onde tudo o que foi criado será perfeito. Isso me enche de esperança e alegria. É verdade que ainda não estamos lá, mas podemos viver sinais disso. Os sinais que Jesus nos permitiu viver. Quando Jesus faz essa ligação entre nós e Deus novamente, nós temos o padrão do jardim restaurado. Faço um convite nessa manhã. Primeiro, se tu ainda não conhece a Jesus, não aquele Jesus histórico, mas esse Jesus que vem habitar em nós, que faz essa ligação entre nós e Deus, esse Jesus que deu a vida na cruz, não para fazer história, mas por amor a ti e a mim, para que nós tivéssemos a oportunidade de voltar a nos relacionar com Deus, para perdoar os nossos pecados, para que essa mancha do pecado fosse apagada. Se tu ainda não conheces a esse Jesus, eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma oração simples. Pode ser aí na sua casa, no seu quarto, onde estiveres, e dizer para Deus: Deus, eu quero conhecer-te mais. Diga: Jesus, eu quero que tu faças morada na minha vida. Eu reconheço que aquele sacrifício na cruz foi por mim, para limpar os meus pecados. Se tu fizeres essa oração nesse dia, não souber muito mais sobre isso, pode nos procurar nas redes sociais, pode vir ter a nossa igreja conosco, para que a gente converse mais sobre isso, para que a gente ore junto contigo, para que possamos caminhar juntos, para podermos te ajudar a conhecer mais esse Jesus. Mas talvez tu que está assistindo já conheces Jesus dessa forma. E a minha oração, meu convite nessa manhã é para que tu e eu possamos pedir ao Espírito Santo para que nos mostre se estamos a viver no modelo do jardim, dentro dos padrões do reino de Deus, ou se de alguma forma temos sido levados a viver um padrão manchado pelo pecado. Jesus nos convida a essa vida, a uma vida leve, onde as coisas mais importantes são realmente prioridade. Quero orar contigo ainda essa manhã.
Senhor Deus, eu te agradeço, porque o teu convite é para que sejamos livres, leves, que possamos viver focando naquilo que é melhor, nos relacionamentos, na comunhão contigo. Senhor, eu quero te pedir que abençoe essas pessoas que estão a ouvir e que essa palavra, assim como tem falado ao meu coração, também fale ao coração de cada um deles. Que nós possamos focar a nossa vida no que é mais importante. E que realmente nós possamos viver a nossa vida hoje buscando o modelo do jardim. Um modelo perfeito, que é o modelo que o Senhor criou. Sabemos que não podemos fazer isso sozinhos. E para isso pedimos a tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a viver o modelo do jardim. Nós queremos viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Grande momento tivemos aqui na Comunidade da Paz Live. Aproveita e partilha o vídeo. E contamos contigo no próximo domingo. Tchau!